Então vamos lá. Vamos efetivamente começar a live. Ela tem um título bem diferente, né? Bem impactante. Quando eu comecei a divulgar as mídias, a chamada, né? Nas redes sociais, eu tive esse retorno. Gostei do título, né? Diferente. Enquanto eu estava lendo o texto que nós vamos ler juntos aqui, o Senhor me incomodou bastante sobre verdades, né? Qual é a sua verdade? E essa noite a gente vai fazer uma autorreflexão, né? Boa noite, Margarete. Essa noite é uma noite de autorreflexão. Vamos refletir qual é a nossa verdade, qual é a minha verdade, qual é a sua verdade, que está me assistindo aí do outro lado. E na verdade, nós vamos fazer uma autorreflexão das verdades que são só nossas. Nós vamos ler aqui no texto de hoje que existem algumas verdades que são tão nossas que às vezes a gente nem compartilha, né? São verdades que a gente tem, que a gente carrega, mas que a gente não exterioriza, que a gente não divide com outras pessoas, essas verdades. Seja por vergonha, seja por não saber como que o outro vai responder a essa verdade, seja a questão da autoafirmação, né? Seja porque essa verdade implica... Oi, Sheilinha, feliz de ter você aqui. Oi, Ju. Seja por autoafirmação, seja você não compartilha essa verdade, seja por autoafirmação, seja por medo de como que o outro vai responder, seja porque essa verdade vai impactar na vida de outra pessoa. Então você guarda essa verdade para você. Então, nós vamos refletir essa noite. Quais são essas verdades que estão escondidas dentro de nós? Até que ponto essas verdades são verdades? Até que ponto essas verdades precisam ser desconstruídas? Até que ponto essas verdades precisam ficar realmente guardadas? E até que ponto essas verdades são só nossas? Porque às vezes a gente tem uma verdade pra gente e a gente não compartilha porque a gente acha que é tão nossa, é minha verdade, não deve ser do outro. E tem um monte de gente pensando igual. E por a gente deduzir o que o outro acha, a gente não abre espaço para o diálogo. Então vamos lá. Nós vamos começar a ler hoje a história de Lia, esposa de Jacó. Esse texto está lá em Gênesis 29. Nós vamos começar a ler no versículo 18 e nós vamos parar no versículo 35. Eu vou ler na minha Bíblia. E a minha Bíblia é na versão João Ferreira de Almeida. Eu sempre deixo aqui descrito qual é a minha versão, porque às vezes as pessoas estão lendo em versões diferentes. E, gente, eu tô fazendo a live pelo meu celular, não tô usando o computador também. Então eu não vou conseguir responder o pessoal pelo WhatsApp. Eu não liguei o computador. Eu tô vendo algumas pessoas aqui chamando, só pra quando vocês forem assistir depois, foi por isso que eu não respondi hoje. Então vamos lá. Gênesis 29, capítulo 29, versículo 18. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu dê a ti do que eu dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhes pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Até aqui, eu vou contextualizar, porque tem pessoas aqui que não são cristãs, então podem não conhecer muito bem a história que a gente está contando. Labão tinha 2 filhas, está no capítulo um pouquinho mais acima, né? Ele tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e Lia, ela não era tão bela, e ela era a filha mais velha. E ele tinha uma filha mais nova, que era Raquel, e a Bíblia diz: oi, Alice, saudade de você, prima.
E a Bíblia fala que Raquel era formosa de semblante e formosa à vista. E quando Jacó viu Raquel, ele se apaixonou. E é isso que está escrito aqui no versículo 18. E Jacó amava Raquel. Então ele foi procurar o pai de Raquel, que o nome dele era Labão, e falou assim: 7 anos te servirei por Raquel. Tinha aquela questão do dote e tudo mais, então ele conversou com o pai dela que iria trabalhar 7 anos para ele, para que tivesse direito a se casar com a sua filha, Raquel, que era a filha mais nova. Então o pai de Raquel concordou. Falou: fica comigo, é melhor que eu dê a você, que é da minha família, do que dê minha filha a uma pessoa estranha. Então, a Bíblia fala que os 7 anos que ele trabalhou por Raquel pareceram como poucos dias, porque ele amava Raquel. Então, quando a gente ama alguém, o que a gente faz por essa pessoa não é pesado. Quando a gente ama alguém, por maior que pareça o esforço, não parece um esforço, é algo prazeroso, né? Por maior que seja o sacrifício, a gente faz com naturalidade, porque existe amor. E é isso que vem dizendo aqui. E continuando lá no versículo 21, diz assim: E disse Jacó a Labão: Dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens naquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó e a possuiu. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse Labão: Por que me fizeste isso? Não tenho servido por Raquel, por que então me enganaste? Quer dizer, na noite de núpcias, na noite lá do casamento, em vez de Labão, o pai das meninas, entregar Raquel, que era a filha que Jacó amava, ele entregou Lia, a filha mais velha. Só um minutinho, gente. Amor, liga o computador pra mim, por favor. Responde o WhatsApp ali, com tua mãe, com o pessoal. E aí, quando ele viu, né, que tinha se deitado com Lia e não com Raquel, ele foi lá falar com Labão. Poxa, eu trabalhei pra você por 7 anos pela Raquel, eu amo a Raquel, e você me deu Lia? E aí Labão respondeu: Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. 7 anos que ele foi enganado e acabou recebendo Lia, e mais 7 anos que Labão falou: não, aqui em casa a gente primeiro casa as filhas mais velhas para depois casar as mais moças. Versículo 28. E Jacó fez assim e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu a sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel. E amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. Então, vamos lá. A Bíblia vem falando aqui que ele consumou o casamento com as duas, né? Possuiu também a Raquel, mas ele amava a Raquel. E desprezava a Lia. Ele amava uma e desprezava a outra esposa. Então, vendo o Senhor que Raquel era desprezada, não permitiu que ela tivesse filhos. A tornou estéril. Então, a Bíblia continua lá no versículo 32. E concebeu Lia e deu à luz a um filho, e chamou-o Ruben. E vamos lá ver o que Ruben significa. Pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz. Oi, Arthur! É meu irmãozinho, gente. Tá aqui. Oi, mana. Oi, irmã. Só dar uma pausazinha pra dar uma atenção pra ele. Beijo, a irmã tá com muita saudade. Logo, logo a gente vai se ver, tá bom? Eu vou te apertar, que eu estou com muita saudade de você. Continuando, né? Ruben, pois, disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Vamos frisar bem esses trechos do que ela declarava quando os filhos nasciam.
Versículo 33. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o de Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: Agora esta vez se unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: Esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Então vamos lá por partes. O primeiro filho, ela falou: Agora me amará o meu marido. Lá no versículo 18, lembra que a Bíblia fala: Jacó amava Raquel. Jacó não amava Lia. Então, quando ela tem o primeiro filho com Jacó, ela fala: Agora me amará o meu marido. Porque eu dei filhos a ele, né? Então, agora me amará o meu marido. Quando ela tem o segundo filho, ela fala assim: Eu era desprezada. Lembra que no versículo 31, a Bíblia fala assim: Vendo, pois, que o Senhor que Lia era desprezada, abriu sua madre e a Raquel tornou estéril. O terceiro filho: Desta vez se unirá meu marido a mim. E lá no versículo 32, né, já vem falando que ela começou a conceber porque era desprezada. Jacó já era o seu marido, mas não era como ela queria. Ela não era amada por ele. Eles viviam uma relação de matrimônio, né? Eles consumavam casamento, eles tinham relações sexuais, né? Tanto que ela gerou esses filhos. Mas ela não era amada. Ela era desejada, mas não era amada, né? E por último, o quarto filho diz assim: Louvarei ao Senhor. E aí ela finalmente reconheceu o que diz lá no versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu sua madre. Foi o Senhor que abriu a madre. Foi o Senhor que permitiu que ela tivesse filhos, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas declarações de Lia a respeito de seus filhos. Lia não se sentia amada, nem por Jacó, que era o seu marido, nem consegue ver o amor de Deus por ela. Por quê? Lá no versículo 31 diz que quando Deus, vendo o Senhor que Lia era desprezada, ele abriu a madre. O Senhor via que ela era desprezada. O Senhor, por isso, cuidava dela. O Senhor fechou a madre de Raquel e abriu a madre de Lia. O Senhor a amava tanto que teve o zelo, o cuidado, o tato de permitir que ela fosse mãe, de dar a ela uma descendência, de dar a ela a alegria de gerar, de parir e de poder educar essas crianças. Mas ela não se sentia amada. Como ela era desprezada por Jacó, o seu marido, que era o homem, que era o alvo do seu amor, ela não conseguia perceber esse amor de Deus por ela. Lá em Gênesis 30, versículo 9, diz assim: Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada, e chamou-a de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E a chamou de Aser. Quando ela teve seu último filho, ela falou: louvarei ao Senhor. É como se ela começasse a reconhecer que tudo que aconteceu na vida dela, ela poder gerar filhos, Raquel, que era amada, não poder ter filhos, né? Raquel era amada, mas era estéril. Lia era desprezada, mas era fértil. Então ela declara, né? Vou louvar ao Senhor, louvarei ao Senhor. Contudo, isso ainda assim pareceu pouco para ela. Quando ela percebeu que a sua madre tinha cessado, ela pegou a sua serva e deu ao seu marido. Deus já havia abençoado ela, mas para ela isso era pouco. Deus a amava,
mas isso não era o suficiente para Lia. E muitas vezes nós estamos numa situação de carência emocional, buscando o amor de algo ou de alguém, algo porque pode ser um amor ao dinheiro, por exemplo. Almejamos tanto algo que para a gente se sentir importante, amada, né, reconhecida, a gente precisa daquilo. Para me sentir amada, preciso que meu esposo me ame. E a gente ignora esse amor gigantesco que Deus tem. Esse amor inexplicável. Esse amor imensurável que o Senhor tem. Lia era desprezada pelo marido, mas ela não era desprezada pelo Senhor. Por mais que Jacó desprezasse e amasse Raquel, a Bíblia fala que o Senhor via que Lia era desprezada e permitiu que ela tivesse filhos. Lá em Jeremias 31:3, a Bíblia fala assim: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Isso ele está falando pra gente. Para cada uma dessas mulheres que estão assistindo essa live. O Senhor te amou com amor eterno. Eterno significa para sempre. Significa um amor que não tem fim. Não importa o que você está vivendo agora. Não importa se você cometeu um pecado e você se sente suja nesse momento. Não importa se você não se sente importante. Ele te ama com um amor eterno. A Bíblia fala lá em Romanos, né, que nada nos separará do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir. Esse amor já está disponível. Esse amor de Deus pela gente. E esse amor leal nos atraiu. É isso que a Bíblia fala em Jeremias 31:3. O problema é que muitas vezes a gente está como Lia. A gente tem uma verdade dentro da gente. Na verdade, Lia, ela não queria gerar filhos para amá-los. Ela queria gerar filhos para se sentir amada pelo seu marido. E ainda falando sobre amor, em 1 João 4:10, fala assim: o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou a seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Ele enviou o Filho para que os nossos pecados fossem perdoados. Sabendo que nós éramos pecadores, ele enviou o seu bem mais precioso, o seu Filho. Então esse amor já está aí. Esse amor já nos atraiu, né? Esse amor é grandioso, né? Feroz. A questão é o outro lado. Você consegue sentir esse amor? Ou, não, Manu, meu marido não me ama, então eu não consigo me sentir amada. Meu filho não me ama do jeito que eu gostaria, então eu não consigo me sentir amada. Minha mãe não me ama do jeito que eu gostaria, então eu não me sinto amada. E aí, fica a pergunta, né? Lia queria Jacó, o amor de Jacó, e não filhos. Esta era a verdade dela. E você, qual é a sua verdade? Lembra que no início da live eu falei, né? Existem verdades que são a nossa verdade. E que a gente não compartilha com algumas pessoas porque a gente acha que essa verdade é só nossa. Seja porque a gente tem vergonha, né? Talvez estando numa situação assim, eu quero gerar filhos para me sentir mais amada. Eu quero gerar filhos para salvar o meu casamento. Perigoso isso, não? Eu vou fazer uma pausa para essa declaração que eu já ouvi. E é algo bem frequente, né? Gerar filhos para salvar casamentos. Filhos não salvam casamentos. E eu vou te falar que o casamento, se ele não estiver bem solidificado, bem consolidado, o casal não estiver em uma harmonia intensa, pode acontecer exatamente o contrário. Porque é uma nova fase onde o centro já não é mais o casal. No iniciozinho, né?
seja filhos gerados ou seja filhos adotados. A mãe e o pai adotantes também têm esse período de puerpério, né? Esse período de conhecer, esse período inicial, onde tudo é muito novo, onde tudo é muito o que a gente vai fazer agora. E se as coisas não vão estar alinhadas no início, elas vão caminhar para que fiquem, né? Então, se não estiverem muito bem estruturadas, o filho não vai vir para salvar o casamento, né? Então, vamos lá. Qual é a sua verdade? A sua verdade é só sua porque você tem vergonha de compartilhar com alguém. A sua verdade é só sua porque você acha que não vai ser verdade para outra pessoa. Uma pessoa muito querida falou isso para mim uma vez. O óbvio precisa ser dito. E quantas vezes eu me vi em situações que porque o óbvio não foi dito, seja porque eu achava que o outro já sabia, afinal de contas era óbvio, ou seja pelo inverso, a pessoa não me falou, porque para a pessoa isso é óbvio, e eu não achava que era essa situação. E isso gerou uma situação difícil de resolver, né? Uma situação de conflito. Então, talvez a sua verdade não seja só sua. Talvez para outras pessoas isso também seja verdade. Vamos lá. Qual um outro motivo para a sua verdade ser você achar, né, que essa verdade é só a sua verdade? Por medo do que o outro vai achar. Às vezes a gente tem uma verdade dentro da gente e que a gente acha que ela é só nossa e a gente não fala porque a gente não sabe como é que o outro vai receber. Só que se aquilo é uma verdade pra você, eu vou dar um exemplo no relacionamento, né? Num relacionamento é importante você saber o que é importante que o outro tenha, né? Antes de eu conhecer meu marido, as minhas amigas diziam assim: eu tenho uma listinha de coisas que eu espero no meu companheiro, enfim, né? E eu falava: gente, eu não tenho essa lista. Não tenho uma lista assim, e agora, né? E eu ouvia muito sobre orações específicas. Quando você for pedir algo para Deus, peça nos mínimos detalhes, seja específico, né? Deus gosta dessa conversa, Deus gosta desses detalhes. E eu, gente, eu não tenho uma lista, gente. Não tenho, né? Talvez ter todos os dentes eu acho interessante, mas assim, né? Não tenho uma lista. E aí eu gosto muito do pastor Paul Washer, né? E eu assisti uma pregação dele. E era uma pregação em inglês, então a tradução fica um pouco difícil no literal. Mas eu consegui fechar 3 tópicos da minha lista de coisas que eu gostaria que o meu futuro marido tivesse, né? E era basicamente assim, a minha lista, tá, gente? Eu não tô dizendo que tá certo, que eu tô compartilhando algo meu. A minha verdade, né? O que pra mim era verdade. A minha lista do o que eu gostaria que meu futuro marido tivesse. As 3 coisas. Primeiro, que ele fosse capaz de se prover financeiramente. Antes do nosso filho nascer, a gente já conversava um pouco sobre isso, eu e meu marido aqui em casa, sobre namoros, né? Eu já compartilhei aqui que eu já oro pela minha futura nora, né? Desde meu filho no ventre, eu já declarava, fazia declarações, afirmações e profetizava sobre a filha do meu filho, e profetizo, né, até hoje. Sobre a mulher com quem ele vai escolher para se casar, com quem ele vai ter filhos, com quem ele vai constituir família. E quando a gente toca nesse assunto aqui em casa, algo que é, assim, primordial, né, sobre início de relacionamento, enfim, é que ele já seja capaz de bancar financeiramente, honrar financeiramente esse relacionamento. Porque imagina, ele vai chegar pra mim: mamãe, eu tô gostando de fulaninha lá, menininha, sei lá, levita lá da casa do Senhor, tá cantando lá, ministério de louvor e tal. Sei lá, um exemplo. Tá. E aí, mãe, eu queria sair com o grupo do Ministério de Louvor, né, que é a roda de amigos dela e tudo, pra ir no shopping e a gente tomar um sorvete. Você me dá um dinheiro pra pagar o sorvete dela? Não. Né? Porque quem tá namorando a menina não sou eu e nem é o pai. Então, essa questão de ser capaz de se prover financeiramente era o primeiro tópico da minha lista, né? E é algo muito bem embasado aqui em casa. Se você vai entrar no relacionamento, você precisa ser capaz de se prover financeiramente, né? Não depender economicamente dos seus pais, porque senão você ainda não está pronto para entrar no relacionamento.
Essa é a minha verdade, tá? Pode não ser verdade pra vocês, mas pra mim é a verdade. Aqui em casa, essa é a verdade dos relacionamentos. Então, o primeiro tópico da minha lista, quando eu via alguém pra me relacionar, era que ele fosse capaz de se prover financeiramente. Segundo, que ele fosse capaz de ser o sacerdote do lar. Então, assim, meu marido pode... Assim, eu tenho o hábito de ler a Bíblia com frequência, né? Eu leio com focos, assim. Agora eu vou ler a Bíblia para estudar as genealogias. Eu tô bem nessa vibe, assim, de estudar as genealogias. Eu sento no caderno, puxo daqui, pá. Agora eu vou ler a Bíblia com foco nas mães da Bíblia, porque eu tô fazendo as lives, né? Enfim. E eu me perdi um pouco porque eu falei da questão da Bíblia. E meu marido já não tem tanto foco para ler a Bíblia, né? Para ler nada. Essa é a verdade, né? Mas independente disso, ele precisa buscar a Deus em oração, ele precisa pedir direção a Deus. Então, quando vamos tomar alguma decisão aqui em casa, ele é o cabeça da casa, ele é o sacerdote da casa. Então, se nós vamos fazer um jejum, nós vamos conversar sobre o que vai ser esse jejum. Se nós vamos mudar, tomar um outro rumo ministerialmente na nossa casa, ele vai trazer essa conversa. Nas coisas materiais também. Amor, a gente vai se casar, a gente vai morar onde? Então, assim, ele é o cabeça da casa. Ele é o sacerdote da casa. Então, isso era o segundo tópico importante na minha lista, a minha verdade, né? Do que o rapaz com quem eu ia me casar precisava ter. E o terceiro item fica um pouco estranho de traduzir, porque, como eu disse, né, foi de uma pregação do pastor Paul Washer. O homem precisaria ser capaz de abrir a porta para os problemas. A tradução literal seria mais ou menos isso. E seria basicamente o seguinte: ainda que eu tenha um problema, ainda que seja um problema meu e que seja eu que precise resolver, o primeiro impacto desse problema vem sobre o meu marido. É como se ele amortecesse isso pra mim, sabe? Seja da ordem que for, ele não precisa resolver o problema, mas quem abre a porta pro problema é ele. A gente senta, a gente conversa, a gente vê possibilidades. Então, esses eram os meus 3 tópicos, né? Pra buscar o que o homem precisava ter para se relacionar comigo. Ok, fechei isso, né? E o que ele não pode ter? Lembra que a gente estava falando de questão de diálogo, né? O que é a minha verdade, como que o outro vai receber isso, e o óbvio precisa ser dito. É muito legal eu saber o que eu quero no meu relacionamento, o que eu espero da pessoa com quem eu vou me relacionar. Mas é importante saber o que é inflexível pra mim. Olha, eu vou te falar que se ele for... Vou dar um exemplo bem grotesco, assim, né? Se ele for usuário de drogas, pra mim, não dá. Não dá. É algo que é o meu limite. Daqui pra cá não dá mais pra envergar, sabe? São limites inegociáveis. E isso precisa estar às claras. Porque ainda que isso não seja verdade pro outro, é a minha verdade. E ela não vai deixar de ser a minha verdade. Sabe? Então, o convite de hoje era a gente olhar pra gente e pensar em quais são as nossas verdades e se elas podem continuar sendo as nossas verdades e por que elas são só nossas. Por que a gente não divide. E se é porque eu não consigo conversar com o outro por não saber como que o outro vai receber, que tipo de relacionamento é esse que eu tô tendo com o outro? Porque relacionamento precisa ser baseado no diálogo, né? Eu falo bastante isso aqui em casa. Amor, eu não gostei disso. Caraca, mas toda hora tu reclama de alguma coisa, mulher. Eu falo pra ele, amor, eu preciso externar pra você o que tá me incomodando. Porque as coisas só podem ser ajustadas se eu falar com você o que não tá me agradando. E se o nosso relacionamento não tiver diálogo, a gente não vai pra lugar nenhum. Eu sei que tem coisas que eu falo pro meu marido e coisas que ele fala pra mim que no momento podem não ser legais de ouvir. Porque relacionamento também é esse confronto, né? Alguém te mostrar no espelho, alguém que você talvez não queira ver. Só que isso te permite crescer. Isso permite que você faça alguns ajustes de coisas que você não estava percebendo que estavam incomodando o outro. Né? A Bíblia fala sobre
arestas aparadas, né? A gente vai se relacionando com outras, as arestas vão sendo aparadas e aí encaixa. Se você não aparar a aresta, você vai só incomodar o outro ali, e se você não aparar, não vai encaixar. E eu não tô falando isso somente no relacionamento de casamento, eu estou falando em tudo. Inclusive numa relação de maternidade, né? Qual é a sua verdade na maternidade? Se você já é mãe, por que você escolheu ter filhos? Ah, Manu, eu não escolhi. Eu engravidei sem planejamento e eu tive. Então você escolheu ter. Você escolheu ficar com essa criança. Porque aqui no Brasil existe a entrega voluntária. Você poderia simplesmente ter essa criança e não levá-la para casa da maternidade, ok? Isso é legal. A lei nos permite fazer isso, nós mulheres. Estou levando uma gestação que eu não desejo ter essa criança, né? Comigo, não quero educá-la, enfim. A lei permite isso pra gente. Então eu vou entregá-la à adoção. Você não é obrigada a sair da maternidade com essa criança. Abandonar essa criança, sair com essa criança e abandonar em qualquer lugar, isso é crime, é abandono de incapaz, tá? E é legal a gente deixar isso claro, porque a gente critica tanto as mães que simplesmente deixam seus filhos, que muitas vezes elas não entendem que isso é um direito legal. Falando de questões legais agora. De chegar na maternidade e declarar: eu não quero essa criança, eu vou deixar essa criança aqui na maternidade, não vou levar essa criança para casa comigo, tá? Isso é legal. O que não é legalmente permitido é você sair dali com essa criança e abandonar em qualquer lugar, tá? E continuando. Por que você optou ter filhos? Essa criança que está com você, que você está educando, que você está educando, criando, nutrindo de diversas formas, nutrindo emocionalmente, nutrindo espiritualmente, nutrindo fisicamente. Por que você escolheu ser mãe? Porque você queria o amor do seu companheiro, como Lia? Porque você queria suprir uma necessidade emocional que você tinha, que você achou que por não ser amada por X, Y, Z, você teria uma criança e aí você seria amada por essa criança? Você decidiu ter esse filho porque... Enfim, porque você decidiu ser mãe. Se você ainda não é mãe ou pai, que agora entraram alguns rapazes aqui, por que você deseja um dia se tornar mãe e pai de uma criança? Quais são as suas aspirações quanto a isso? E aqui uma pausa para uma coisa muito interessante. Aqui no Brasil, para a gente adotar, a gente precisa fazer um curso, né? Enfim, são vários trâmites legais, mas para você ser habilitado na adoção, você precisa fazer um curso. E ao longo desse curso, você se depara com várias perguntas. E uma dessas perguntas é por que você quer adotar. Então, para além de ter filhos que não foram gerados, foram adotados, cabe a pergunta nos filhos biológicos: por que a gente quer um filho? Qual é a sua verdade quanto a isso? Você está tentando suprir algo? Né? Porque lá na adoção você vai falar: eu perdi um filho e aí eu tô querendo adotar um outro. Acho que essa resposta não vai ser muito bem recebida pelo assistente social, né? Tendo em vista que um ser humano não substitui um outro. Um filho não substitui outro, né? Então, se você precisar justificar, né? No caso da adoção, você precisa meio que justificar para o assistente social por que você quer adotar uma criança. Mas para os casos dos filhos biológicos, por que você resolveu ser mãe? Ou porque você deseja um dia ser mãe? Tem pessoas aqui que não são mães ainda, né? Qual é essa sua verdade? E aí, enquanto eu estava estudando sobre essa questão das verdades da maternidade, eu fui ler um pouco sobre os tipos de mães. E se a gente fosse descrever Lia, né, nesses tipos de maternidade, uma mãe que busca os seus próprios interesses na maternidade, uma mãe que busca suprir algo seu na maternidade, ela não tinha o amor do marido, então ela buscou filhos para, né, tapar esse vazio que existia nela. A literatura vai descrever essa mãe como uma mãe narcisista.
E a mãe narcisista, isso envolve chantagem emocional, né? Uma barganha com o filho, você me dá isso para poder ter aquilo, como se o amor pudesse ser comprado e não conquistado, ou como se o amor da mãe precisasse ser conquistado pelo filho. Enfim, são algumas questões que acho que cabe a leitura. Uma educação de uma mãe narcisista, né? Que eu acredito não será o que a gente deseja, né? Se a gente tá aqui, não sei nem que horas são, porque eu não tô com o meu computador ligado. Tentando entender um pouco da maternidade à luz da Bíblia, a gente não tá buscando esse modelo de maternidade, uma maternidade narcisista, onde a gente busca os nossos próprios interesses, né? Onde o eu vem antes do meu filho, né? Das necessidades do meu filho. Então, qual é a sua verdade? Por que de verdade você escolheu ser mãe? Por que de verdade você já é essa mãe, né? Ou porque você deseja um dia se tornar mãe? E o convite da noite de hoje era isso, a gente refletir, a gente olhar para dentro e a gente se confrontar, né? Como eu dei o exemplo aqui de casa, às vezes meu marido fala coisas para mim, poxa, mas você isso, acho que isso aqui precisa de ajuste. E aí eu olho e eu não consigo me ver como aquela pessoa que ele está descrevendo. Só que eu sou aquela pessoa que ele está descrevendo, porque ele convive comigo. E ele é capaz de perceber coisas em mim que eu não sou, né? Então, assim, se alguém te der um espelho hoje, o que você vai ver? O que de verdade você vai encarar? E essa verdade, você deseja que continue sendo a sua verdade? Porque tem um monte de coisa em mim que eu entendo que precisa ser moldado, ajustado, aprumado, né? Na igreja a gente sempre fala, né, que quando a gente vai trazer uma palavra, a palavra sempre corta para quem tá falando primeiro, né? A espada vem e corta a gente primeiro e depois a gente derrama e abençoa as pessoas que estão ouvindo. E com as lives a coisa funciona assim também, né? Deus me confronta e aí eu paro para responder essas perguntas, né? Por que eu quis ser mãe? Porque eu quero povoar o reino dos céus. Eu entendo que eu estou criando um cidadão do reino. Eu e meu marido, a gente sempre conversou sobre uma família grande, né? Nem vou abrir aqui um número de crianças que a gente deseja ter, né? Porque, obviamente, tem uma questão financeira, uma questão de planejamento, mas, assim, a gente quer uma família grande, né? Esse é o desejo do nosso coração. A Bíblia fala que a gente faz planos, mas o querer, né, é nosso, né? O nosso coração faz planos, mas o realizar é do Senhor. Eu não sei quais são os planos do Senhor para a nossa família. Mas o desejo do nosso coração é uma família grande, e o desejo do nosso coração é ter uma família grande com filhos que vão povoar o reino, né? Que, como a gente já falou lá atrás, serão flechas lançadas com alvos, e esses alvos serão como um strike, que vão sair derrubando vários outros e derramando em cima de várias outras pessoas, outras crianças da sua geração, né? Tocando em vidas para levar com eles para o céu. Por isso a maternidade na minha vida, essa é a minha verdade. E essa é uma verdade que eu quero que seja minha e seja imutável. É uma daquelas verdades que não dá para ser flexível, né? Que a gente conversou aqui. Algumas a gente consegue ajustar, né? Eu queria um marido preto. Eu realmente, né? Depois eu fui detalhando pra você, eu falei, assim, se der pra ser agarradinho na melanina, pra mim é bom. Se for um branco aí que tiver no caminho, a gente tiver aquelas 3 coisas da lista, ok. For branco, tem aqueles 3 da lista, ok. Mas se puder ser agarradinho na melanina, eu prefiro, né? Então, era algo flexível pra mim. Mas outras coisas não são flexíveis. E a maternidade pra mim, né, a minha verdade, o porquê eu decidi ser mãe, que é a pergunta que eu acabei de fazer pra vocês, né? Por que você decidiu ser pai? Porque um dia você deseja ser pai? Por que você se tornou pai? Porque um dia você deseja ser mãe? Porque um dia você optou por ser mãe, né? Para as mães que já são mães. E a minha verdade é essa, é uma verdade imutável, né? No seu casamento, quais são as verdades que você tem encarado como sendo só suas? Porque eu tenho uma penca de verdades que eu olho hoje e falo, cara, isso é uma verdade só pra mim. No meu casamento, se não é uma verdade pro meu marido, não dá pra ser uma verdade. Porque no casamento a verdade precisa ser pros dois, né?
para além dos princípios básicos, né? De lealdade, enfim, como que nós vamos educá-los, os nossos filhos, né? Os nossos bichos, até a disposição dos móveis da casa, né? Não pode ser verdade só para mim que a televisão vai ficar nesta parede aqui e eu quero sempre a cortina aberta. Para o meu marido é importante que tenha um filme, uma cortina, porque reflete na televisão. Eu quase não vejo televisão. Se a casa é de nós dois, a verdade precisa ser de nós dois. As decisões precisam ser tomadas por nós dois. E muitas vezes isso é muito difícil, especialmente para nós mulheres. A gente vai tomando a casa pra gente e a gente vai esquecendo, né, que o marido e o filho também moram aqui. Que o marido e o filho também têm participação nisso aqui. Eu arrumo a cama do meu filho, ele tem uns travesseirinhos assim, o berço dele não tinha nada, né? Bem estilo Sociedade Brasileira de Pediatria, não bote nada para evitar sufocamento, não teve aquele kit berço, nada daquilo. Mas ele dormia no ninho e eu fazia o charutinho no coeiro. Quando ele foi pro quarto dele, na caminha dele, ele tem uma raposinha, tem um João Marinheiro, que é um bichinho uma naninha de tecido, que ele dorme agarradinho, e tem um maior, um cachorrinho, que é uma naninha maior, e eu boto ali, né, junto com 2 almofadinhas. Quando ele tá acordado, que eu arrumo a cama, ele chega, olha aquilo, dá um sorriso, vai lá e joga tudo pro alto. Ok, é a cama dele, né? E fica ali espalhado. E é difícil pra gente, né? Assim, entender que o nosso filho tem vontades, né? E a gente vai precisar respeitá-las. Que o nosso marido tem vontades com relação à casa e essas vontades também precisam ser respeitadas. Né? Que não, se meu marido não gosta de rosa, eu não posso fazer uma cozinha toda rosa, né? Então, assim, era sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Foi algo que Deus foi colocando no meu coração sobre as verdades que nós temos. As que precisam continuar sendo verdades, aquelas que já não são mais tão verdades assim. E o porquê que nós temos achado que a nossa verdade tem que ser só nossa. E se as nossas verdades podem continuar sendo verdades. Ou, na verdade, elas não são tão verdades assim. E nós precisamos dizer para nós mesmos que aquilo não é mais uma verdade na nossa vida. E que a partir de hoje aquilo vai mudar. Era isso, queria agradecer imensamente vocês terem ficado até agora, 11h10 da noite, aqui. Eu tenho recebido alguns feedbacks de vocês, isso é bem interessante, porque eu dedico tempo lendo, estudando, né? Então, cada vez que vocês dão esse feedback é muito gratificante para mim. Então, meu WhatsApp, eu disparo os links, né? Vai começando a live, sempre que puderem. Mandem um oi, ó, Manu, foi edificado, ó, Manu, o que você falou não tem nada a ver, discordo totalmente. Amém, a gente bate um papo sobre isso também. Aqueles que não tem meu zap, que me seguem somente aqui no Instagram, mandem no direct também, eu acho legal essa interação, né? A gente não fica tão com a sensação de que tá falando com uma tela de computador, por mais que eu esteja vendo os nomes aqui, né? De pessoas queridas que eu não vejo há algum tempo, a Gislaine, um tempinho que não a vejo, mas me deem esse feedback também, isso é legal. Tá bom? Vamos dormir, descansar, que eu não vou dormir, tem algumas coisas para resolver em casa ainda. Muito obrigada por terem ficado até aqui. E um beijo.